A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Estamos começando a nossa liturgia desse final de semana e celebramos a grande festa de São Pedro e São Paulo. É isso? As duas grandes colunas da nossa igreja. Olha só, o dia certo seria dia 29, mas aqui no Brasil essa data é transferida para o próximo final de semana, para que todos nós possamos participar dessa grande festa, ou das festas que acontecem muitas vezes durante a semana, é transferida para o final de semana. Amém? Então nós hoje estamos celebrando essas duas grandes colunas da igreja, o nosso primeiro Papa, São Pedro, e o nosso grande evangelizador, formador de comunidades, que é São Paulo. Tá bom? Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Você que está nos acompanhando, estamos juntos aí nessa caminhada, celebrando São Pedro e São Paulo, essa grande solenidade desse nosso final de semana, tá bom? Vamos juntos aí. A primeira leitura de hoje é tirada de Atos Apóstolos, capítulo 12, que vai falar justamente da pessoa de Pedro, tá bom? É importante nós vermos, a primeira leitura é Pedro, a segunda leitura é Paulo, tá bom? O Evangelho é Jesus, não é isso? Então vamos lá. Na primeira leitura, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los, né? Eles estavam, assim, evangelizando, e aquilo estava perturbando Herodes, né? Então ele mandou prender, matou Tiago à espada, coitado. São Tiago, ele morreu aí em Jerusalém, no ano 42, se não me engano, morreu por causa da evangelização. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Ele já tinha matado Tiago, depois vai apresentar os apóstolos, o apóstolo, e vai tentar fazer a mesma coisa. Hein? Ele estava tentando, né? Naquela noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. E os guardas vigiavam a porta da prisão. Estava bem guardado, né? Eis que o anjo apareceu e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: levanta-te depressa. E as correntes caíram das suas mãos. O anjo continuou: coloca o cinto, calça as sandálias. Pedro obedeceu o anjo e disse: põe tua capa e vem comigo. E o Pedro saiu atrás dele, né? Pedro acompanhou. Não sabia que era realidade. Pedro pensava que estava sonhando, né? Então ele não sabia que aquilo era real, pois pensava que era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Está aí. O grande Pedro foi anunciar a palavra, foi ele e João lá na porta do templo e curou aquele coxo, e foram presos, e agora na prisão o Senhor vai lá e liberta Pedro. Não é hora ainda do Pedro morrer, não é hora ainda do Pedro dar a sua vida por Jesus. Ele tem que continuar na evangelização e na formação da igreja, não é isso? Então Deus manda o anjo lá e liberta. No outro dia, Herodes fica lá com a cara de tacho,
porque os anjos do Senhor tiraram Pedro da prisão e ninguém sabe como. Nós sabemos, mas eles não sabiam. Não é isso? Na segunda leitura, nós vemos uma carta linda de São Paulo, a segunda carta a Timóteo, perdão, também. Ele está fazendo uma despedida para o seu amigo. Quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Paulo estava preso e ia ser sacrificado, né? Cortaram a cabeça de Paulo. Aproxima-se o momento da minha partida. Aí ele diz uma frase lindíssima: combati um bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Olha que coisa mais linda. Paulo tinha uma consciência clara de que ele fez tudo o que era para fazer. A missão dele já estava pronta, já estava completa. Agora eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu vou para a glória. Por isso que ele fala, me é reservada a coroa da justiça. Isso para Paulo era um prêmio, a morte era um prêmio. A morte era um encontro com o seu Senhor, é um encontro na visão de Deus. Nós precisamos aprender isso. Quando fala da volta de Jesus, ou quando fala assim da nossa morte, ou quando pensamos, dá um calafrio, dá um medo, dá não sei o quê. Paulo não, dá uma alegria, porque ele vai encontrar com Deus. Nós devemos ter essa certeza. E ele fala assim, não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a manifestação gloriosa de Deus. Nós temos que esperar essa manifestação gloriosa com muita alegria. Tomara que Jesus volte logo. E nós falamos toda a missa, nós falamos isso. Vem, Senhor Jesus. Nós clamamos para que Ele venha. Olha que importante, é. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças, olha só. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão, demônio, da morte eterna. O Senhor me libertará de todo mal e salvará para o reino celeste. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só. É Paulo falando que ele fez tudo, foi evangelizador, evangelizou até o fim do mundo, né? O fim do mundo naquele tempo era a ponta de cá, que era a Espanha, né, da Europa ali. E ele foi, evangelizou, pregou a palavra. E agora eu estou preso. Quem me prendeu agora foi os romanos. Eu fui sentenciado à morte, mas é o meu momento de glória, porque eu agora vou para junto de Deus, receber a coroa da vitória. Olha que maravilha. Nós precisamos chegar lá, né? Nós precisamos ter essa certeza no coração. Mas vamos caminhar na fé, né? Vamos caminhar na fé, no amor de Deus. O justo juiz dará para todos aqueles que seguirem Ele. E nós vamos seguir e vamos receber a nossa coroa da vitória. Depois da morte, o pecado não atrapalha mais, os problemas não atrapalham, a dor não atrapalha, a enfermidade não atrapalha, não tem mais nada que atrapalha. Depois da morte nós estaremos plenos, livres diante de Deus. Isso é maravilhoso. Pois bem, vamos pegar o Evangelho? O Evangelho é Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 19, tá bom? Vamos lá? Chegando no território... É isso mesmo? É. Chegando no território da Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que sou eu? Desculpe, pessoal. Fica quieto aí. Quem dizeis que sou eu? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse, feliz és Simão, filho de Jonas,
porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só que maravilha. Jesus, com seus apóstolos, ele quer fazer um censo, né? Uma pesquisa. Quem diz o povo que eu sou? Eu estou aqui pregando a palavra, fazendo milagres, e o povo está falando o quê? É João Batista, é Elias, é Jeremias, é um dos profetas, mas não é ele mesmo, tudo é o outro, né? O pessoal não entendeu ainda quem era Jesus, não é verdade? Aí Jesus pergunta para os apóstolos, e vocês, o que vocês acham que eu sou? Pedro fala. Aqui é um ponto fundamental, porque quando Pedro fala, Jesus fala assim, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, não foi uma coisa humana que você falou, foi meu Pai que falou através de você. Aqui também nós precisamos perceber algo muito importante, porque os apóstolos estavam junto com Jesus, caminhando com Jesus. Quando Jesus faz essa pergunta, que Pedro dá essa resposta, Pedro, na verdade, não entendia que Jesus era Deus, né? Filho de Deus, enviado de Deus, mas ele falou algo correto, por isso que Jesus falou, foi meu Pai que falou isso. Quando Jesus percebe o que Pedro falou, Jesus viu em Pedro a sua missão, a sua vocação. Por isso que Jesus fala para Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu erguerei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eu te darei as chaves do reino do céu, o que ligares está ligado, o que desligares está desligado. Aqui Pedro recebe a sua missão, porque Jesus percebeu que em Pedro estava aquilo que o Pai desejava, a missão de Pedro. E então Pedro se torna aí para nós o primeiro chefe da igreja, o primeiro papa da igreja, não é isso? Por causa dessa palavra que Pedro falou. Mesmo que ele não tivesse assim, uma consciência clara, como nós falamos ontem, no evangelho de ontem, né, de Tomé, ontem foi dia de São Tomé, nós falamos justamente isso. A primeira pessoa que vai dizer claramente, objetivamente, que Jesus é Deus foi Tomé, meu Senhor e meu Deus, né? Aqui Pedro fala, mas Pedro mesmo não estava entendendo o que ele falou. Foi o Pai que falou através dele, etc. E mostrou para Jesus quem era Pedro, a missão de Pedro, a vocação de Pedro, que era ser o primeiro chefe da igreja. É isso? Então hoje nós celebramos a festa desses dois grandes homens, as duas grandes colunas da igreja. Pedro, chamado por Deus para ser o primeiro chefe, o primeiro papa da nossa igreja, e Paulo, o grande evangelizador. Quando nós olhamos para a figura de Paulo, né, nós precisamos perceber que Jesus era judeu, começa a sua vida pública na Palestina, entre o povo de Israel, os apóstolos começam a pregação para o povo de Israel, e quando Deus chama Paulo, converteu Paulo, e Paulo começa a perceber que a palavra de Deus não era só para o povo de Israel, era para o mundo inteiro. E Paulo começa a levar a palavra de Deus para os gentios, que são os pagãos, que não é o povo de Israel, e os gentios começam a aceitar a palavra, se converter, mudar de vida e receber o Espírito Santo. Paulo percebeu que agora o caminho é para o mundo, palavra. Essa foi a grande sacada que Paulo teve, de sair, ir para a Ásia Menor, ir para Roma, evangelizar, anunciar a palavra de Deus, formar comunidades, converter os pagãos, etc. Ele rompeu com aquilo que para os apóstolos era só para o povo de Israel na Palestina. Paulo rompeu com isso e foi. Então nós temos muito a agradecer a Paulo,
porque se não fosse Paulo, certamente nós não estaríamos aqui. Paulo foi ele, por isso que ele é uma grande coluna da igreja, porque ele levou a evangelização para fora, para o povo, para todo mundo, etc. e tal, papapá. Esse é o grande Paulo que nós temos. Se não fosse ele, o cristianismo ia tornar uma seita judaica, ia realmente morrer ali como uma seitinha judaica. Mas Paulo foi o chamado dele romper isso e levar a palavra de Deus para o mundo inteiro. E hoje chega até nós também e está no mundo todo. Você entendeu? Por isso que são duas grandes colunas da nossa igreja, Pedro e Paulo. Meu irmão, minha irmã, um bom fim de semana, muita paz e alegria, uma santa semana para você e que estejamos juntos, né, durante a semana, para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.